pra vocês aqui que ele vai jogar no Flamengo. Antes da Copa do Mundo, ele joga no Flamengo. Vocês podem me cobrar no final aí. Ele vai ser jogador do Flamengo, vocês podem ter certeza disso. Tanto é que ele já saiu com a camisa do Flamengo no Instagram dele hoje. Fala, nação rubro-negra, vem chegando com as últimas informações do Mengão. Pode estar chegando contratação de peso na janela do meio do ano. Deixa o like de vocês, se inscrevam e fique aí com esses cortes que eu trouxe para vocês. Daqui a pouco eu volto. A penalidade não marcada, ela já é um absurdo, não avaliada pelo árbitro de vídeo, pior ainda, um detalhe que poderia ter nos dado um resultado muito importante aqui dentro. Nós procuramos o gol a todo custo, a todo momento, fomos uma equipe incisiva em cima de uma grande equipe como o Flamengo, e quando o jogo estava 11 contra 11 também, eu preferia que talvez não existisse essa expulsão, porque a partir daí acabou o jogo, e isso vem acontecendo com frequência em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Nós não temos 60 minutos de partida em nenhuma das partidas jogadas. O Flamengo não joga para empatar e perdemos 2 pontos. Não era esse o objetivo. Uma primeira parte em que foi equilibrada, uma pequena superioridade nossa, mas com alguns aspectos técnicos que falámos no intervalo. Acreditamos que a segunda parte íamos ser mais dominadores e íamos procurar o outro resultado, mas devido aos factos do jogo não foi possível. Não era do meu interesse estar a falar muito da arbitragem, mas acho que toda a gente viu uma expulsão de um jovem jogador nosso que está-se a lançar esta época, que está no balneário muito triste, porque ele acha que não fez nada de especial. Uma expulsão no último jogo do Carrascal, que hoje aconteceu a mesma coisa com o Jorginho, mas foi 2 medidas. Pô, meu Leonardo Jardim tomou um gol, hein? Melhores momentos pra vocês do jogo Quer do dizer, Corinthians. então, eu não acompanhei muito os jogos. Mas o que rola nas redes sociais? Um pouco. Eu não sei Você tava se no é que eu show tava do no Lollapalooza, né? dando show lá. O meu Flamengão tomou um gol, é isso? Sim. Agora é o seguinte. Tomou. O Leonardo Garden tomou um gol? Tomou um gol do não acredito. Yuri Alberto. Quase tomou um segundo no final. Precisamos falar de alguns personagens. Sobre a arbitragem eu não vou falar. A arbitragem eu acho não que vou falar. também... Isso aí é Celso Adeng. Por que você não vai falar de arbitragem? Porque eu sou um rebelde sem causa. Então, assim, você Celso Adeng. Não, a gente pode matar a arbitragem da seguinte maneira. Não, desculpa, eu posso estar enganado, eu não sei como foi desenhado o seu contrato, mas como comentarista, o ideal é que você comente os fatos do jogo. Ô, Celso, mas tudo bem. Mas tudo bem. Everton Araújo foi expulso de maneira correta? Sim ou não? Mas já não quer falar do jogo? Não, já a gente fala do jogo. Só pra matar esse chatice de arbitragem aí, só pra falar sim ou não? Eu queria falar do Memphis. Parece que o Memphis, além de ter sentido, o Nós que vamos preocupa falar. pra torcida Nós da vamos Holanda. falar. Nós vamos Mas falar. ele tava brincando com o celular ali, caçando vamos falar Pokémon. disso. Não, brincando. Já Eu vamos caço falar Pokémon. disso. Vamos organizar. Primeiro sobre arbitragem. Everton Araújo. Eu vou ser bem direto, Edu. Pra mim, o Everton Araújo não deveria ter sido expulso e enquanto eu estava assistindo o jogo, eu vi o árbitro no VAR e eu até estava comentando com uns amigos meus no aparelho móvel com o Rafael Prats, tanto que ele estava brigando com a imagem. Aí saiu o áudio depois do VAR e ficou muito claro que ele não só brigou, mas rolou um espancamento do árbitro com a imagem à frente dele e ele confirma o que ele queria ver, mas ele não conseguiu ver, que era o pé do jogador do Flamengo, do Everton Araújo, acima, no tornozelo do jogador do Corinthians. Isso foi algo que não aconteceu. Agora, também é certo, pelo menos eu acho, que o Corinthians foi prejudicado num pênalti não marcado depois que tem o contato dentro da área. Para mim, um contato claríssimo, não é no pé não é no pé da finalização, e sim no pé de apoio do jogador do Corinthians ao contato. O árbitro opta por não marcar o pênalti.
eu entendo que é um lance até, de certa forma... Eu entendo não, pra mim o pênalti é muito claro. Mas eu tô ouvindo muita gente falar que não daria o pênalti. Então, diante disso... Escândalo pra mim não foi, não. Se torna um pênalti interpretativo. Então, ok, faz sentido manter a decisão de campo. Mas assim, eu achei pênalti. Acho que o jogador do Flamengo pega o pé de apoio, não é o pé da finalização, o pé de apoio. Então, assim, foi uma arbitragem muito boa no primeiro tempo, assim como o jogo. No segundo tempo, depois da expulsão, Edu, o árbitro se perdeu completamente, ele começou a parar o jogo, ele não sabia mais o que ele estava fazendo, e isso não sou eu que estou falando, os números mostram, né, o tempo de bola rolando no primeiro tempo, quase 30 minutos, foram 28 minutos e 12 de 52 possíveis, e no segundo tempo, dos 55 minutos disponíveis, foram 20 minutos só de bola rolando. Não preciso nem falar que é muito abaixo do que é pretendido pela FIFA, pela CBF, por quem gosta de futebol, por quem paga caro para assistir. O árbitro, ele opta por expulsar de maneira errada e ele sente uma pressão que ele nem precisava, porque ele olhou de novo. Ele olhou e ele brigou com a imagem. Então, assim, parabéns pro árbitro que conseguiu destruir um dos melhores jogos da rodada. Daqui a pouco nós vamos falar mais da arbitragem, até com lances aí e tudo, mas só pra falar dos personagens, a gente viu os melhores momentos. Ontem, meu caro Rodrigo Bueno, Hugo Souza começou o jogo assim, quero fortes emoções. Aí ele dá aquela lapadinha na bola, sai gol do Flamengo. Depois, ele faz uma defesaça no chute do Arrasca, que aliás é um lance lindo, do lançamento, tá chutando até macarrão o chute aqui, do goleiro defendendo. É tudo bonito ali. Agora, ontem o Hugo virou um personagem do jogo, né? Pro bem e também pro mal ali naquele momento, né? A vida é assim, é o bem e o mal. O yin e o yang, cadê o samurai? O yin e o yang, a noite e o dia, o claro e o escuro. A vida é assim, tem dois lados, o polo positivo e o polo negativo. Entendeu? É assim que funciona o universo. E ele conspira nesse caso. Agora, sobre o Hugo Souza, goleiro de seleção brasileira. Lamentavelmente, o Alisson foi cortado. O Hugo Souza mostra que ele tem grandes chances de estar na Copa do Mundo. Ele é muito reconhecido por ir bem com os pés? Não, esse é o Ederson. Mas ele é um goleiro capaz de defesas impossíveis. E às vezes, numa Copa do Mundo, amigão, você que viu poucas Copas do Mundo, goleiro precisa pegar a bola impossível. Ô, Vida, não quero estragar. O Hugo Souza é capaz de fazer isso, de pegar as bolas... Ô, Bubu, eu não quero estragar a tua análise, que eu acho maravilhosa, porém, se ele faz isso numa Copa do Mundo, se ele repõe errado, aí ataca de igual no do Flamengo e lá na Copa, viu? Tem o lado bom dele pegar pênalti, fazer grandes defesas, tudo, mas ele quase põe tudo a perder logo no início. Você acha que... Você acha que numa Copa do Mundo, se ele faz isso, você vai fazer é isso? Se for controlando, eu vou achar barato. Se for controlando, eu vou achar. Não é verdade, Breler e Prates? Ele precisava fazer só reflexão. Você tá vendo o copo meio cheio, cara. Eu tô vendo... Mas então, vamos lá. Tá vendo meio vazio, eu tô vendo meio cheio. Você tá vendo meio cheio. Ô, Prates, ô, Breler, o que vocês acham? O final de semana foi desgastante. Ele falou pra mim. O jogo do Hugo, se você pudesse dar a nota, que você deu muita nota lá no Diário do Grande ABC, que nota você daria? 6,5. 6,5 é uma boa nota. É positiva. Incrível, uma defesaça no arremate do Arrascaeta, que nem estava tão bem no jogo e apareceu naquele momento, né? Mas o erro no começo também tem um peso muito grande, né? O erro faz o Flamengo abrir o placar, é o mérito do Flamengo ali, né? De ter jogadores mais à frente. Arrascaeta, o Pedro, o Paquetá conclui muito bem, finalização muito boa no chão para tirar do Hugo Souza, e depois ele fez uma grande defesa. Então tem esses dois momentos. O erro dele proporcionou o Flamengo abrir o placar. Pegou, hein? E a defesa do Arrascaeta. 6,5 tá de bom tamanho. Acho que a defesa do final é ainda mais espetacular. A defesa que ele defende na finalização do Yuri Alberto, que pra mim é uma coisa de louco. Mas eu acho que 6,5 é muito. O Rossi está falando? Não, o Rossi faz a defesa... Sim. Não, a defesaça do Rossi. A defesa do Hugo Arrascaeta. E assim, que nota você daria? Eu não consigo dar 6,5 porque acho que ele comete um erro capital no jogo e o jogo acaba 1-1. Que nem o goleiro. O atacante faz o gol do 1-0, ele é o melhor em campo. Não acho que ele foi o pior em campo porque ele salvou essa bola do Arrascaeta. Mas eu acho que ele prejudicou. Eu acho que se fosse eu, né, o responsável por dar as notas... Se você fosse você? Arena, não, se eu desse as notas. A nível de mim mesmo, como eu daria ali um 6, 5,5. Eu não acho que passa da média. A média é 6, né? A média pré-estabelecida é 6. Não acho que foi acima da média. Não, ele fez uma partida talvez até abaixo, né? Porque ele erra num lance absolutamente capital. E depois, queira ou não, ele faz o trabalho dele, que é ser goleiro, defender bolas. Não dá pra crucificar o Hugo, porque quando o time sai jogando com o goleiro, você corre algum risco
E o time, a defesa precisa estar preparada caso o goleiro não consiga quebrar essa bola, o que Mas aconteceu. é um erro de execução muito grave. Mas ali, né, Celso, tem tempo para a defesa se posicionar e corrigir. É claro que o Flamengo, quando rouba a bola ali na frente, é sempre muito perigoso pelo talento dos jogadores. E o tapa do Paquetá lembrou o Rivaldo em 2002, muito né? bem a bola. Tapa no canto, bem de canhota, mas ainda assim o Hugo Souza tem muito crédito no Corinthians. Mas muito. Não, isso sem dúvida. É, né? crédito. Cara, é que tá meio fora de moda, mas... Não dá para questionar. A missão principal de um goleiro ainda é Olha lá, defender. isso que eu tô falando. O Ancelotti teve sucesso com o Dida. O Dida era um goleiro excepcional, tecnicamente monstruoso. Ele não jogava bem com os pés. O Buffon, que pra muita gente é o maior goleiro da Mas história... hoje em dia não dá pra ter um goleiro assim? Então, assim, e o Ancelotti acho que é um cara meio nesse ponto, meio old school. Ele ainda valoriza goleiro que é aquele goleiro que é craque embaixo das traves. Ah, mas ele não trabalha bem com os pés. O Cássio virou o maior goleiro da história do Corinthians e era péssimo quando saía da área, quando tinha que botar o pé na bola e tal. O Marcos, então, eu lembro do Marcos que deu um chute no vácuo. O Valdívia fez história no Palmeiras, deu um chute no vácuo. O Marcão, lembra? Contra o Vitória, né? lá. Deu também um chute no vácuo. Eu não acho que é crucificar, não é nada disso. Eu só acho que o Hugo ele comete um erro grotesco na saída de bola, um erro de execução que, cara, não pode cometer. Ainda mais, imagina, um goleiro de Copa do Mundo. Eu acho que isso não tira a possibilidade dele ser convocado de maneira alguma. Acho que ele continua sendo um bom goleiro, um dos melhores goleiros do Brasil. Mas eu acho que é um erro absurdo de execução. Ele solta a bola assim, como o zagueiro... Ele aprende na escolinha que não é para ele cruzar a bola de um lado para o outro, passando na frente da grande área. O goleiro, eu acho que também aprende que ele não pode quebrar essa bola rasteira no meio. No meio. Bom, exatamente ali no funil da área. E aí, bom, o gol, eu não acho que tem culpa da defesa, porque a defesa não consegue se posicionar. Tá todo mundo saindo. O Hugo quebra a bola. E aí... o Corinthians correndo na subida e o Flamengo correndo na descida. A finalização do Paquetá é maravilhosa, mais do que a finalização, como ele ajusta o corpo para finalizar. Agora, isso não tira o fato de que o Hugo é um grande goleiro. Mas o erro é grotesco. Edu, desculpa, é só a gente olhar a imagem. Não, e outra coisa, se eu fosse um editor de imagem aqui, o que você faria? o Marcel é desses. Ele é mais, o Marcel só separou o erro. Muito, O Marcel, ele quer borrifar o muito, cara. Ele quer borrifar o cara. Se fosse eu, colocaria o erro e, na sequência, belíssima defesa. Porque na vida, essa frase, quem cunhou essa frase foi o Breyer, na revista Placar, número 1412. O Breyer falava, a vida, ela proporciona a volta por cima. É verdade. E ele pega uma bolaça, um chutaço do Arrasca. Hugo Souza ontem foi capaz de voos de águia e mergulhos de Martim Pescador. Exato. Então ele comete esse erro no começo e depois ele faz a defesa. Aliás, você falou daí, Celso. de ajeitar o corpo, Pode usar essa Paquetá. O Paquetá... É o dito condicionar a finalização, Edu. Condicionar a finalização. Agora que os termos técnicos estão em alta... Já você vai aprender mais com o professor Bigode. Hoje ele vai dar um show. É mesmo. Hoje ele vem com tudo. Ô, Breyer, e o Paquetá? Jogou bem ontem? Paquetá. Já é o que os caras querem? O flamenguista quer? É o Paquetá que o flamenguista quer? Não, mas já tem jogado melhor em relação ao começo ali, mais devagar, mais travado. Hoje a gente já vê o Paquetá com mais desenvoltura. E ontem, como o Celso falou, né? Ajeita o corpo muito bem, o tapa no cantinho. Tem muito jogador, muito atacante, inclusive, que perde esse tipo de gol. E ele teve muita categoria. E é claro que se sente pressionado nesse momento também. Copa do Mundo está batendo a porta, sabe que precisa voltar ao radar do Ancelotti, não foi convocado. E por isso a gente vê o Paquetá subindo de produção. Mas não dá para dizer que, apesar das circunstâncias de arbitragem, não foi um mau jogo do Flamengo. Não? Não. E depois acho que com o Flamengo foi inteligente para jogar. Quando ficou com um atleta a menos, claro que ali é uma outra situação. Então. Mas ali o time defendeu-se bem. O time conseguiu, em alguns momentos, até retardar um pouquinho o jogo. Era o Corinthians com uma pressa para tentar ganhar com um atleta a mais. O juiz caiu nessa também. O juiz estava picotando o jogo. Já nós vamos mostrar lance por lance. E o Celso disse que o juiz estragou o jogo ontem. Um jogaço que seria importante. Para arrematar Paquetá, acharam a posição dele, enfim, ou não? Que tá toda hora. Onde joga? É para frente ou para trás? Acharam? Não, de forma alguma. Aliás, ontem no gol do Corinthians tem muito também do Paquetá não voltar para fazer a recomposição pelo lado.
A gente tem do lado esquerdo no Flamengo o Samuel Lino, né, fazendo essa função, e do lado direito é o Paquetá, para que o Arrascaeta e o Pedro possam ficar à frente. Eu acho que o melhor do Paquetá, e não é essa do Paquetá, o Paquetá não vai ficar voltando para acompanhar a lateral adversário, ele vai voltar 1, 2 vezes, ele não vai ficar fazendo esse trabalho, porque ele precisa estar um pouco mais à frente também para receber essa bola. Eu acho que hoje o Arrascaeta está jogando muito abaixo. Eu sei que a torcida do Flamengo, obviamente, ama o Arrascaeta e, cara, não tem muita negociação em relação à idolatria e etc. Mas eu acho que é possível questionar hoje uma baixa do Arrascaeta e talvez hoje o Arrascaeta ocupe o lugar que o Paquetá possa ocupar. Você pode deixar o seu time mais forte para esse estilo de jogo que o Flamengo quer, colocando um outro ponta do outro lado. E aí você vai ter que fazer uma opção entre Arrascaeta ou Paquetá. Não tô falando que o Paquetá O Leonardo Jardim, vocês vão não foi o tirar o Leonardo Arrasca Jardim que agora. disse que o Paquetá não é ponta? Não foi o Leonardo Jardim que falou que o Paquetá não é ponta? Não falei que o Arrascaeta vai no banco. Eu falei que você vai ter que negociar quem vai jogar. Vai jogar o Arrascaeta ou vai jogar o Paquetá? Talvez os dois nesse momento Não façam cabem os dois no mesmo meio? Eu acho que cabe, não para o time que o Léo Jardim quer montar. O Léo Jardim quer montar um time que não vai ser protagonista, e aí também esse é um outro debate que eu não sei até quando a torcida do Flamengo, porque aqui mesmo no programa já me falaram várias vezes, a torcida do Flamengo não quer ganhar, a torcida do Flamengo quer dar show. Então, assim, o Flamengo não está dando show, isso é um fato, o Flamengo não vai dar show com o Leonardo Jardim, mas é um Flamengo eficiente, é um Flamengo 3x0 no Botafogo, fora de casa, 3x0. A questão não é o placar, você está olhando pura e simplesmente pelo placar, é sobre um time que é aquele folclórico do Jorge Jesus, que tinha bola, que sufocava. Ontem, no 11 contra 11, o Flamengo jogou resguardado, fechado, bloquinho ali médio. Mas você falou Paquetá ou Arrasca? Não, eu só entrei num outro ponto que também acho que vai virar debate. É que agora, quando o Flamengo tá ganhando, tá todo mundo feliz da vida, o jeito do Leonardo Jardim é o melhor do mundo, o Felipe Luiz já virou o pior técnico da história do Flamengo, do nada, e assim... Não, mas vai virar debate Arrascaeta ou Paquetá? Eu acho que tem que virar. Mesmo? Eu acho que tem que virar Arrascaeta ou Paquetá para exercer aquela função. Porque do jeito que ele quer jogar, e por isso que eu fui falar... Será? Porque faz muito mais sentido você ter um cara operário que vai ficar batendo de ponta a ponta do campo, vai ficar lá, vai ajudar a lateral e vai bater lá na frente para puxar contra-ataque, do que você ter o Paquetá ali, que ele vai deixar a desejar muitas vezes nessa volta, e o Corinthians, como foi ontem, conseguiu fazer o gol exatamente por ali. Você tá vendo o semblante do Brenner bem. e do Cubo? Eles não estão concordando com você. Eu tô me sentindo numa coletiva do Roger Machado. Ele daqui a pouco nós vamos falar disso. Tentando explicar taticamente. É o seguinte, você acha que daqui a pouco vai virar debate mesmo, como disse o Celso, ou o Arrasca ou o Paquetá, ou eles precisam se entender ali? Não, ele disse até de questão O Arrascaeta tá jogando esse bolão esse ano? Não. Mas duvido que tire... Não, mas quase que ele faz um golaço ainda. Nesse jogo que você disse que ele foi mal... Olha lá, virou um debate bom, vai. O Celso tem um ponto, e todo debate é bom e válido no futebol. Só que eu vejo que o Leonardo Jardim é inteligente o suficiente para não barrar o Arrascaeta só por uma fase ruim. A fase não é boa mesmo. E ele já disse, o Arrascaeta vai chegar no seu ideal, o Arrascaeta geralmente cresce ao longo da temporada. E a gente já viu outras fases ruins do Arrascaeta, e com ritmo de jogo, ele vai pegando, e quando entra no ritmo, esquece. O Arrascaeta é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, não é só porque ganhou, mas porque ao longo de todas essas temporadas, mesmo quando oscilou, em algum momento ele foi muito decisivo. E tirar um cara com esse poder de decisão, que tem ainda identificação com o torcedor, pode ser até para o trabalho do Leonardo Jardim algo que desestabilize o ambiente. Então ele tem de pensar assim nas ideias dele, em implementar o que ele acredita, em equilibrar o time defensivamente, mas dá para fazer isso com a Arrascaeta, com o Paquetá, e só gerar ajustes defensivos que vão proporcionar que os dois joguem juntos. E se tiver alguma dúvida, eu não vejo hoje o Arrascaeta saindo do time. Também não. Então, não só pelo tamanho do jogador. Não, você está sendo elegante. Você foi elegante. Você está sendo elegante, mas você não está me falando como que vai ser esse ajuste defensivo. Porque o ajuste defensivo, você vai ter que convencer o Paquetá de que ele vai ter que ficar voltando a todo momento para pegar o lateral, como o Bidu, por exemplo, que apareceu nas costas dele. Eu acho que essa é a questão. Eu entendo que dá para ajustar os dois. Ok, dá, mas aí é uma ideia. O Paquetá, sai o Paquetá e entra um ponta, joga o Arrascaeta, não tem problema. Pedro Arrascaeta, eu não acho também mas eu acho que isso vai virar um debate, porque o Paquetá, ele vira um problema para o Flamengo no momento defensivo, que a bola sempre estoura atrás dele. Mas o Bubu tá olhando... Flamengo insiste por Tati Castelano.
e atacante topa atuar no futebol brasileiro, diz jornalista. O atacante do West Ham, que antes priorizava a Europa, agora vê com bons olhos a possibilidade de jogar no Brasil. Segundo o jornalista Marcos Manpreso, o Flamengo segue de olho em Tati Castelhano, do West Ham. O atacante, vale lembrar, negociou com o Mengão na última janela de transferência. Na época, o argentino defendia Lazio e preferiu se aventurar no futebol inglês. Hoje, o antigo clube de Lucas Paquetá briga para não cair na Premier League e corre o risco grande de ser rebaixado. Por isso, ainda de acordo com o comunicador, o jogador vê com bons olhos a possibilidade de atuar no Brasil na temporada. Tati Castelhano marcou 5 gols em 26 jogos. É um número muito baixo para um atacante. O que vocês acham? O Flamengo deve tentar a contratação de Tati Castelhano para a janela do meio do ano? Deixe o comentário de vocês abaixo. O comentário de vocês é sempre muito importante. Saudações e fiquem com Deus.